Olá pessoal, essa videoaula é para explicar como que vocês vão filtrar as lajes que são da estrutura daqueles pisos que não são estruturais. Por exemplo, um piso que você fez que na verdade é grama, que é um piso de madeira, um piso de calçada que você não quer colocar na sua tabela de lajes, na sua tabela estrutural. Então aqui eu fiz um exemplo, eu não tenho aqui o projeto, né? Eu fiz duas lajes, uma laje que seria a minha laje de concreto, que seria do prédio, e eu fiz aqui um piso calçada, né? Que eu não queria que esse piso calçada tivesse na minha tabela. Daí aqui na minha tabela de lajes tem o piso que eu não gostaria que tivesse na minha tabela e o piso que eu gostaria que tivesse. Então como que eu vou fazer? Esse piso aqui calçada, se vocês olharem ele, se eu selecionar aqui, percebam que ele não é estrutural, né? Percebam quando eu seleciono a laje, tá aqui estrutural. Quando eu seleciono aqui o piso calçada, ele não tá habilitado estrutural. Então, é aqui que a gente vai diferenciar os pisos que a gente quer e não quer que estejam na nossa tabela. Então, na tabela aqui, a minha laje está habilitada como estrutural e a calçada não está. Só que na hora que eu coloco na tabela, aparecem todos os pisos. Então, eu vou vir aqui no filtro e vou filtrar. Primeiro eu vou acrescentar uma coluna estrutural e não estrutural, para eu poder filtrar depois, tá? Então, eu venho aqui em campos e vou colocar aqui, procurar o estrutural, ó. Coloco estrutural e coloco aqui. Essa coluna depois a gente oculta, ela não precisa ficar aparecendo na tabela, tá? Então, eu criei uma coluna estrutural, então a calçada não é estrutural e a laje é. Agora eu venho aqui em filtro e vou colocar filtrar por estrutural. Eu quero que apareça o que não é igual estrutural, não vai aparecer na minha tabela. Então, ó, eu tô filtrando pela coluna estrutural, o que não for igual a estrutural não vai ter na minha tabela. E vou dar um OK. Então, não vai mais aparecer a minha calçada. Agora, com essa coluna aqui, eu posso ocultar. Eu seleciono a coluna e oculto. Eu não tô apagando a coluna, eu só tô ocultando para não aparecer na minha tabela, porque eu não quero que apareça esse estrutural que na tabela não vai servir para nada. Essa coluna família aqui também não tá me servindo de nada. Também eu posso ocultar, posso deixar só o tipo. Então, ela poderia ficar desta forma, assim.